estudando o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, estudaremos agora o sexto e último comentário de Allan Kardec neste capítulo, o suicídio e a loucura. Então, para entendermos melhor esta questão do suicídio e a loucura, vamos ler agora, no Evangelho segundo o Espiritismo, o sexto comentário de Allan Kardec, o suicídio e a loucura. O suicídio e a loucura. Item 14. A calma e a resignação hauridas, tiradas da maneira de encarar a vida terrestre e da fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção, quer dizer, ao abalo, produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira porque o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos a razão, os quais, se não fora isso, a conturbariam. Item 15. O mesmo ocorre com o suicídio. Postos de lados que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes, é incontestável que tem ele sempre por causa um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhe apontem. Ora, aquele que está certo do que só é desventurado por um dia e que melhores dias serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando nenhum termo, ou quer dizer nenhum fim, apresenta para os seus sofrimentos, e que é a vida humana com relação à eternidade, senão bem menos que um dia. Mas, para os que não crêem na eternidade e julgam que com a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições o acabrunham, unicamente na morte vê uma solução para as suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as suas misérias. Item 16. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Ocasionam a covardia moral. Quando homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam por provar aos que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão de fato levando-os a deduzir que, se são desgraçados, coisa melhor não lhes resta senão se matarem. Que lhes poderiam dizer para desviá-los dessa consequência,
ou seja, da morte. Que compensação lhes podem oferecer? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se deve concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale buscá-lo imediatamente e não mais tarde, para sofrer por menos tempo. A propagação das ideias materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam, e os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Com o Espiritismo tornado impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, donde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, donde, em suma, a coragem moral. Item 17. O Espiritismo ainda produz, sob este aspecto, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Apresenta-nos, quer dizer, a doutrina espírita nos apresenta os próprios suicidas, a informar-nos da situação desgraçada em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem curtar a sua vida. Entre os suicidas alguns há cujos sofrimentos, ainda que temporários e não eternos, não são menos terríveis e de natureza a fazer refletir os que porventura pensam em daqui sair, antes que Deus o haja ordenado. O espírita tem, assim, vários motivos a contrapor a ideia do suicídio. A certeza de uma vida futura, em que, sábio ele, será tanto mais ditoso, quer dizer, mais feliz, quanto mais inditoso e resignado haja sido na terra. A certeza de que, abreviando seus dias, chega precisamente a resultado oposto ao que esperava, que se liberta de um mal para cair num mal pior, mais longo e mais terrível, que se engana, imaginando que, com matar-se, vai mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo a que no outro mundo ele se reúna aos que foram objetos de suas afeições e aos quais esperava encontrar. Tem gente que suicida pensando que vai encontrar as pessoas que foram queridas dele aqui na vida, mas é um engano. Mais distante ele vai ficar da pessoa, porque estão em regiões diferentes no mundo espiritual, donde a consequência de que o suicídio, só lhe trazendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Por isso mesmo, considerável já é o número dos que têm sido, pelo Espiritismo, obstado de suicidar-se, deixado de suicidar-se, podendo daí concluir-se que, quando todos os homens forem espíritas, deixará de haver suicídios conscientes, comparando-se, então, os resultados que as doutrinas materialistas produzem com os que decorrem da doutrina espírita. Somente do ponto de vista do suicídio, forçoso será reconhecer que, enquanto a lógica das primeiras a ele conduz, isto é, enquanto a lógica das doutrinas materialistas conduz a pessoa ao suicídio, a da outra o evita. Quer dizer, a lógica da doutrina espírita evita a pessoa a se suicidar.
fato que a experiência confirma. Estudo metódico do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Estudaremos agora o comentário de O Suicídio e a Loucura. A revolta diante do sofrimento pode nos levar ao suicídio, pode nos levar também à loucura. A maioria dos casos de suicídio e loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes da vida, que o homem não tem coragem de suportar. Ou seja, a maioria dos casos de suicídio e loucura se deve ao abalo emocional produzido pelos problemas da vida, que o homem não dá conta de suportar, não tem coragem de suportar. Os maiores incitantes ao suicídio são a incredulidade ou dúvida sobre a vida futura, as ideias materialistas. O melhor preservativo contra o suicídio e a loucura é o conhecimento do Espiritismo, porque o Espiritismo esclarece sobre a vida futura. A doutrina espírita apresenta o testemunho dos espíritos suicidas. O Espiritismo também promove a serenidade e a coragem moral. Ele preserva o equilíbrio e afasta a ideia do suicídio. Queremos agradecer aos irmãos do Centro Espírita Fraternidade Allan Kardec, CEFAC, da cidade de Taguatinga, Distrito Federal, pelos materiais de estudo metódico da doutrina espírita que eles dispuseram na internet e dos quais nós estamos usando em nossos estudos das obras básicas e na montagem dos nossos vídeos.